Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Espero que vocês estejam gostando, né, amor, dos vídeos. Aqui tá um frio danado. Ontem fez 5 graus, hoje eu não sei. Hoje tá um pouquinho melhor, mas dá pra ver que a Luísa tá equipada. Eu tô com outro casaco ali também. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdão. É tão bonito, né, quando a gente fala, fulano de tal perdoou, eu perdoei, preciso perdoar. Isso é muito bonito, mas é muito difícil. Principalmente quando, de fato, você entende o quão importante é o perdão, o que isso gera na sua vida, o quanto Deus quer que você perdoe. Porque normalmente quando você entende isso, quando você discerne a importância do perdão e você toma a decisão de perdoar, normalmente o perdão que está relacionado a essa coisa ou alguém é algo muito sério, né? É algo grave, é algo que machucou, é algo que ainda talvez tenha deixado uma ferida aberta. E você entende a importância de perdoar. Eu confesso a vocês que, assim, pra mim, eu já perdoei, mas eu confesso que, assim, foi com muita resistência. Eu perdoei dizendo pra Deus, Deus, eu entendi que o Senhor quer que eu perdoe. Eu vou fazer por obediência. Mas, assim, por mim, eu não sou tão bom assim, não sou tão santo assim. Porque a gente fica com um senso de julgamento muito grande, né? A primeira coisa que eu acho que existe é um orgulho muito forte, né? Nós como humanos, somos orgulhosos. Então, principalmente quando a gente acredita que o erro não partiu da gente. Só que a falta de perdão, ela deixa em nós um peso muito grande. Parece não, uma parte da nossa vida fica bloqueada naquilo ali. Quando você pensa sobre o assunto ou sobre alguém, isso traz um peso na nossa alma, um peso no nosso espírito. E o perdão, ele é de fato libertador. Não é uma narrativa bonita da Bíblia, não. Quando você perdoa de verdade, isso te liberta. E muitas vezes a gente acredita que o perdão, se for relacionado a uma pessoa, a gente vai precisar ter contato com aquela pessoa. Não é nada disso. Perdoar é liberar o peso que tem em você, a prisão que tem dentro de você, é seguir um princípio bíblico e aquilo que Jesus espera da gente. E normalmente também perdão, ele tá relacionado, na maior parte das vezes, ou sempre, com algo que alguém te fez, né? Sim. Independente de você ter um pré-julgamento, você ser o seu próprio juiz daquela causa e achar que a pessoa que errou, você, para não ficar nesse mérito, o ideal é que você perdoe. É muito difícil, não é fácil. Inclusive, o Espírito Santo, ele serve para isso, para que você peça para ele, para que ele mude o seu coração, ele mude a sua mentalidade, porque existem situações que elas são muito sérias. A gente não pode negar isso, a gente não é nenhum alienígena. Existem situações que machucam demais. Essas feridas, elas estão abertas, elas trazem mágoa, elas trazem traumas. Só que a partir do momento, como experiência própria, que você decide obedecer e falar, bom Deus, eu vou confiar no Senhor e eu vou perdoar, ainda que eu acho que essa pessoa está errada, que ela me magoou, que ela deveria pedir perdão, mas eu vou fazer o que o Senhor acha que eu devo fazer e vou perdoar. E o perdão, no meu ponto de vista, ele está mais relacionado àquele que perdoa do que àquele que, talvez, entre aspas, mereça o perdão, porque te dá um alívio, te traz uma paz tão grande. E ainda que, porque o pensamento é assim, caramba, eu vou pedir perdão para essa pessoa e eu não fiz nada para ela, foi totalmente ao contrário. Então, vai dar uma margem para que ela entenda o seguinte, viu? Tá me pedindo perdão porque sabe que foi ele que errou. Não deixa que esse orgulho, que essa mágoa, que esse sentimento ruim entre no seu coração, porque traz uma libertação e uma paz muito grande, né, amor? Eu coloquei aqui 3 coisas sobre a dificuldade que a gente tem em perdoar, 3 pontos. O primeiro deles é que o Gabriel falou. A gente tem dificuldade de perdoar porque isso confronta o nosso orgulho. É exatamente isso que ele falou. Muitas vezes a gente não acha que a gente causou aquilo, que a gente está sendo injustiçado. Muitas vezes o outro nos feriu e existe essa mágoa relacionada, só que a gente precisa, além de pedir perdão, liberar o perdão sobre a vida dessa pessoa. Então, um dos pontos que a gente vê sobre essa dificuldade de perdoar é esse confronto mesmo que existe com o nosso próprio orgulho interno. O segundo ponto fere o senso humano de justiça imediata. E isso a gente tem muito. Eu sou muito assim. Eu fico, mas isso não é justo, não é justo, não é justo. Isso, quando uma pessoa faz alguma coisa contra mim, contra o Gabriel, ou próximo a alguém que... Ou às vezes até é realmente uma injustiça. Às vezes até mas assim, eu acho que eu tenho um senso de justiça tão grande e eu fico naquilo ali e não deveria ser. Então assim, a dificuldade de perdão, ela entra nisso também, no nosso senso de justiça imediata. A gente quer fazer justiça com as nossas mãos, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente não concorda com o que a outra pessoa falou. Exatamente. E o último ponto é o seguinte, ele exige que a gente abra a mão do direito de cobrar. Quando a gente perdoa alguém, isso é muito louco. Internamente, principalmente alguém que nos feriu, a gente tem o tempo todo como eu posso dizer? Alguma desculpa para você não perdoar? Alguma coisa que você encontra que ela não mereça o seu perdão? Por exemplo, alguma coisa para que eu possa cobrar ela em relação àquilo. Ela me feriu, mas foi por causa disso. Então eu tenho aquele motivo para cobrar dela o que ela fez comigo. Quando a gente libera o perdão sobre a vida dela, a gente abre a mão desse direito. Né? É verdade. Então todos os argumentos que a gente tinha contra aquela pessoa, nesse momento a gente abre mão de todos eles para liberar o perdão sobre ela. É verdade. Eu tinha uma dificuldade muito grande, na época, a Luísa sabe muito bem disso, de perdoar o meu pai em relação à convivência, em relação a algumas atitudes que eu acho que ele deveria ter tido e não teve. Só que olha como é engraçado, você fica nesse achismo, mas você não para ter uma conversa com a pessoa, uma conversa madura. Poxa, eu não sou mais uma criança, isso eu tô falando já depois de velho, depois de casado. Então você começa a alimentar um sentimento errado, e aí você começa a se distanciar, você começa a se esfriar. Em contrapartida, a pessoa do lado de lá, no caso do meu pai, ele começa a perceber esse esfriamento, esse afastamento, entra num senso de culpa, porque ele se encaixa, ele fala, caramba, realmente eu errei, realmente eu dei mole e tal, só que eu também agora não posso chegar no Gabriel porque
não sei qual vai ser a reação dele, então fica ali um medo, um receio e ao mesmo tempo um respeito, não é o tempo dele e tal. Isso vai cada vez se afastando, se esfriando, isso vai prejudicando. Então, uma vez eu conversei sobre isso com meu primo e meu primo falou o seguinte, ele falou, Gabriel, a parte, normalmente, quando isso acontece, não de pai para filho, mas em um relacionamento, numa amizade, seja ela qual for, a parte do perdão, independente de certo ou errado, independente de balança, vamos pesar aqui quem tá certo, quem tá errado, quem errou, quem fez, quem que aconteceu. Não, a parte que tem mais maturidade, aí a gente não tá falando de idade, a gente tá falando de maturidade, senso de maturidade, de entender, de discernir, de ver o que Deus quer, que é o perdão, essa pessoa mais madura, ela precisa perdoar. E eu lembro que quando eu fiz isso, eu questionei ele no momento, falei com ele e tal, e eu comecei a orar, pedir, porque uma das coisas que o Espírito Santo faz na gente é quebrar o nosso ego. Ele começa a mexer, de certa forma, no nosso ego, na nossa personalidade, nos nossos sentimentos, e é só você dar liberdade para ele. E eu comecei a orar, falei, Deus, sozinho eu não consigo. Então que o Espírito Santo comece a me mostrar, comece a quebrar isso em mim, comece a me trazer paz, comece a me trazer coragem. Na verdade, você nunca deixou de ter uma relação com seu pai, né, amor? Isso era uma ferida que você tinha interna. E ela ia piorando por esses achismos. Por esses achismos, por falta de conversa. Então, assim, a partir do momento, eu vendo de fora, que o Gabriel decidiu liberar o perdão, decidiu nós conversar, conversamos, nós oramos juntos. Cara, ele tirou um peso muito grande da vida de ambas dele. as partes. A proximidade voltou, o relacionamento voltou ainda mais forte, voltou melhor. E aí você cai A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque quanto mais tempo, eu vejo, a minha opinião quanto mais tempo você demora para liberar o perdão, parece que vai criando uma raiz, e quando você libera esse perdão, se um dia você liberar esse perdão, aí começa uma culpa. Você pensa assim, caramba, eu poderia ter feito isso antes, por que tanto tempo? Eu poderia ter evitado tanta coisa, eu poderia ter agido com mais maturidade, com mais, com mais razão, e ainda que menos ego. Então, você começa também a pensar, caramba, aí você começa um senso de culpa. Então, assim, o perdão, além dele ser bíblico, além de ser o que Deus espera de nós, inclusive a paz também, às vezes a gente fica uma pessoa que conflita, que briga muito, que tudo quer buscar o senso da própria justiça própria. Não, isso é o justiceiro da sua própria vida. A Bíblia diz que a justiça vem de Deus. E no que depender de nós temos que fazer a paz. Nós somos a paz. É isso que Deus espera de nós. Não é que a gente precisa ser bobo, aceitar tudo. Mas a gente também não vai... a vida, ela já não é tão fácil. Com Jesus, ela é mais fácil, é claro, mas Deus nunca prometeu que a nossa vida seria fácil. Então, para que nós vamos ficar procurando? Se a Bíblia é um manual, se Deus deixou pra gente um manual, que a gente deve liberar o perdão, que se no que depender de nós devemos ter paz com todos e para todas as situações, então por que nós vamos dificultar as coisas, né? E aí, em Mateus 18:21, Pedro pergunta para Jesus. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? E aqui Pedro, ele estava achando que ele estava sendo generoso demais, perdoando até 7 vezes uma pessoa, né? E aí Jesus responde para ele, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Deus dá um tapa nele, né? Dá um tapa nele e assim, toda vez que a gente achar, porque o perdão ele também é o seguinte, a gente não pode fazer e colocar no nosso coração uma soberba em relação a isso. Nossa, eu estou liberando o perdão sobre a vida de alguém. Não. Pois não, você está fazendo totalmente fora do princípio que é para que você faça. Então, Jesus, ele ensina isso. A Bíblia diz que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Da mesma forma que nós perdoamos, seremos perdoados. É o mesmo senso de justiça, é a mesma balança. Então, tudo aquilo que a gente faz, da mesma forma, nos será retribuído. A diferença é que quando nós fazemos para Deus em obediência, não por uma questão, um senso de justiça próprio, mas porque resolvemos obedecer, Deus sempre entrega mais. Se nós perdoamos, nós somos mais perdoados. Se nós lidamos com as situações adversas, mantendo a paz, nós teremos mais paz. A Bíblia também diz que aquele que oferece alívio, ele também será aliviado. Então, vê a importância de manter uma vida organizada, uma vida justa, uma vida... E a justiça... Porque uma coisa que eu falo muito com a Luísa, ela falou mais no início do vídeo sobre esse temperamento dela. Isso é normal, cada um tem um temperamento. E às vezes ela, mas isso não é justo. Mas aí eu falo pra ela, né? Depende, justo pra quem? Vamos ver o que Deus acha disso? Vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso? Porque às vezes me irrita. Eu sei, eu preciso ter o momento certo de falar. Eu não consigo, eu rebato na mesma hora. Mas é verdade. Porque assim, justo pra quem? Tipo assim, é muito bom você estar... em um processo de vida junto com uma outra pessoa, no caso eu e o Gabriel, né? Porque quando um tá aí no outro, eu venho aqui, deixa eu te mostrar isso. Então, assim, isso, eu não sei, se fosse, sei lá, em tempos antigos eu seria justiceira, porque eu acho que eu tenho um senso de justiça louco, eu peço pra Deus quebrar esse mim, porque a justiça é dele. Então, assim, às vezes a gente acha que tá sendo injustiçado agora, mas lá na frente Deus recompensa a gente, Deus ele faz o que tem que ser feito com a outra pessoa, mas esse imediatismo de querer justiça rápida, aos meus olhos, é muito difícil pra mim. É um trabalho constante de dia após dia. Você sabe que a vida próspera, como Deus diz, que a vida é próspera, e eu não tô falando de riqueza, eu tô falando de paz, eu tô falando de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, eu tô falando de ter paz no trabalho, eu tô falando de ter harmonia em casa, esse tipo de prosperidade, não material. Você vê que tá tudo ligado, depende das nossas decisões e das nossas... daquilo que a gente entende, que a gente tem que obedecer a Deus e fazer e colocar em prática para que a gente tenha uma vida boa. Os princípios que a gente carrega, né? A gente vê às vezes as pessoas, e hoje eu falo isso com a Luísa, às vezes... Porque assim, amor, a gente tem que deixar claro que a gente falou no começo do vídeo, mas um reforço, não é fácil. É difícil. Muitas vezes você seguir o que tá ao pé da letra ali, não, todos os princípios. Mas em especial, o que a gente tá falando no vídeo de perdoar, eu acho que muitas pessoas que precisam liberar perdão,
que vão assistir esse vídeo, na mesma hora tem um senso de defesa e de justiça muito forte que fala, é impossível eu perdoar. Eu creio que é impossível. Naturalmente, eu creio que isso é impossível. Mas se você orar, pedir para Deus mudar esse sentimento, você vai ver que a vontade dele prevalece. E ele vai mudar esse sentimento. O que a gente vai falar aqui agora sobre o que a falta de perdão causa em nossa vida. E aí eu coloquei alguns pontos aqui. Ela gera um peso, a falta de perdão, ela gera um peso emocional constante. Isso é muito verdade. Eu também já precisei ao longo da minha vida perdoar algumas pessoas. E enquanto eu não fiz isso, constantemente o pensamento em relação a essas pessoas vinham à tona na minha mente. E nunca era um pensamento confortável para mim. Às vezes eu estava num dia feliz e aquilo também em relação ao meu pai. Quando a gente contou o nosso primeiro testemunho no primeiro vídeo que a gente fez pro canal, a gente falou um pouquinho sobre os nossos relacionamentos. Meu pai, ele foi um excelente pai, mas um marido muito complicado. E com isso eu gerei mágoas no meu coração em relação... Olá. Vale. Contigo, soy en España, para que baje la vivienda. Ah, vale. Muchas gracias. Sí, para que baje la vivienda, o sea, hay que parar el atraco a la banca que está insoportable. Vale. Pues mira que Muchas gracias. Nada. Então, assim, lá no primeiro vídeo a gente falou sobre os nossos relacionamentos de família e tudo isso. Eu também precisei liberar perdão sobre a vida do meu pai. Eu não tenho dúvida da quantidade de amor que meu pai tem por mim, mas ele sempre foi uma pessoa muito difícil. E em um determinado momento eu precisei liberar o perdão sobre a vida dele. Foi difícil pra mim também, porque, enfim, por N motivos. Mas o que eu quero dizer com isso? Antes de eu liberar esse perdão, em todas as datas comemorativas, em todo momento, aquilo estava na minha cabeça, e aquilo me pesava de uma certa forma, assim, de eu pensar, poxa, né, se acontecer alguma coisa, que a gente fica com esse pensamento, não tem nenhum relacionamento com meu pai, aconteceu isso, eu não falo com ele, é uma data comemorativa, a gente não troca mensagem, então era um peso muito, muito grande em mim. E no que a gente está falando aqui sobre pai, talvez alguma dessas pessoas se encaixem, tem algo mais delicado ainda, porque a Bíblia diz para que a gente honre nosso pai e nossa mãe. E quando a Bíblia, quando Deus diz isso, nos mandamentos, ele não coloca condições para que isso aconteça. Ele só diz, honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe independente, porque isso é um assunto muito delicado. Eu não sei, por exemplo, o que aconteceu em relações com outras pessoas entre pai e mãe. Mas a Bíblia diz que honrar pai e mãe significa talvez não falar mal do seu pai. O fato de você não falar mal do seu pai e da sua mãe para outras pessoas em ambientes, não denegrir a imagem deles, seja lá o que eles tiverem feito, né? Já é uma boa coisa. Porque aqui a gente fala de uma forma muito ampla. A gente sabe que no mundo de hoje existem relações que são de fato muito pesadas, abusivas, em todos os sentidos. Então, assim... Isso é só o Espírito Santo. A gente entende que é muito difícil a questão do perdão. Só que quando a gente fala sobre perdoar alguém, a gente não está falando, como eu disse lá atrás, sobre voltar a ter contato. É tirar um peso emocional de você mesmo. É liberar isso dentro de você para que você possa viver em paz. Porque a gente sabe que a falta de perdão, ela tira a nossa paz, né? E a Bíblia fala, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E a falta de paz, ela não te traz uma vida abundante. Quando esse texto, quando Jesus fala isso, ele não está falando sobre riqueza financeira. Porque hoje a gente vê muitas pessoas ricas de dinheiro, mas que não têm abundância na vida. Não tem paz. Não tem paz. Então, assim, é impossível você viver uma vida abundante sem ter paz. E a falta de perdão, ela tira a nossa paz, não tem jeito. Você pode ter alguns momentos de plenitude e de felicidade, mas você não tem uma vida totalmente plena por causa da falta de perdão. Eu não sei se você já viu esse vídeo, amor. Tem um vídeo na internet que tem um cara sendo julgado, acho que nos Estados Unidos, ele é um cara mais velho, e ele cometeu alguns crimes. Eu não sei se ele era um serial killer, não sei. E no júri estavam presentes familiares das vítimas. E essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de falar alguma coisa naquele momento e tal. E, pô, nego ameaçando o cara de morte ali dentro, querendo matar ele, xingando ele, de tudo sem imaginar, né? E subiu um cara mais velho, que não lembro agora se filho ou filha, tinha sido assassinado por esse cara. E o tempo todo, durante todas as pessoas que subiram ali, que foram algumas pessoas parentes das vítimas, o semblante desse cara que era assassino, ele não mudava, ele era um semblante sério, ouvindo, sendo xingado, sendo hostilizado, sendo ameaçado de morte. E o semblante dele era sempre um semblante muito sério, fechado, meio que não tô nem aí. E aí entrou um senhor e disse pra ele assim, hoje eu tô exercendo a coisa mais difícil que o meu Deus pede pra que eu faça. Eu tô colocando em prática um dos mandamentos mais difíceis até o momento, e eu nunca tive a oportunidade de colocar ele em prática, eu não queria que fosse assim, mas o meu Deus manda que eu te perdoe. Você tá perdoado por ter assassinado o meu filho. Cara, esse vídeo é muito lindo, se vocês puderem procurar. Nesse momento, aquele cara com semblante fechado, ele desmorona. Ele começa a chorar, ele chora muito, muito, muito. Então, assim, o poder do perdão, né? Assim, eu dei um exemplo extremo, porque eu não sei se eu teria essa mesma capacidade desse senhor de fazer isso, mas o poder do perdão. O perdão, ele liberta ambas as partes e ele libera o caminho, de fato, para que você viva. Não tem como, ele vai liberar o caminho para que você viva uma vida em harmonia, não tem jeito. O segundo ponto que eu coloquei aqui sobre a falta de perdão é o seguinte, memórias que continuam sangrando. A gente também falou sobre isso aqui. Enquanto a gente não libera o perdão, aquela memória, aquilo que afetou a gente, ao invés de diminuir, vai até aumentando. Ele fica escondidinho alguns dias ou outros, mas aquilo vai aumentando dentro da gente. Então aquela memória, ela continua trazendo sofrimento, ela continua trazendo muitas coisas ruins para dentro de nós. O próximo ponto é a dureza de coração. Quando a gente não perdoa, e isso vai passando o tempo, quanto mais tempo passa, mais o nosso coração fica endurecido em relação a isso. E isso é muito, muito forte, porque ao passar dos anos, a gente pode se tornar uma pessoa literalmente de coração duro, né? Sim. Por causa de uma falta de perdão que a gente não quis liberar, não pôde liberar, não conseguiu liberar, não quis liberar lá atrás.
O outro ponto é a dificuldade de confiar. Mas eu acho que a dificuldade de confiar, ela tá relacionada, ligada diretamente com a possibilidade de uma traição, com a possibilidade de uma puxada de tapete, com a possibilidade de uma... Tem um livro que tanto você quanto eu nós já lemos, assim, que é especialista em pessoas, que ele aborda isso, né? Que ele fala sobre o nível de amizade, de relacionamento. É como se você, por exemplo, tivesse um relacionamento mais fechado, mais íntimo, 1, 2, 3 pessoas, não sei, e esse relacionamento ele vai em esferas. Ele tem um ciclo muito fechado, ele tem um ciclo um pouquinho maior, um ciclo mais aberto. Como que você faz com que essas pessoas mais confiáveis se tornem parte desse ciclo mais fechado de amizade? A forma é você dar pequenos detalhes, confiar pequenos segredos e tal, e à medida que essas pessoas forem ganhando confiança, elas vão fazendo parte do seu ciclo de amizade. E aí o que eu vejo aqui no que causa a falta de perdão, a dificuldade de confiar? Porque quando você não perdoa de fato, de coração, você sempre vai ter o pé atrás com outras pessoas por causa do que uma pessoa te fez. Então, por isso que o perdão ele também precisa ser genuíno, para abrir outras portas, para você conseguir confiar de novo, para você conseguir ter novos relacionamentos, para você se permitir ser amada, para você se permitir viver em convivência com outras pessoas, para você se permitir ter uma nova amizade. Nem todo mundo vai fazer o que a outra pessoa fez. Só que a gente só consegue se desprender disso quando de fato a gente libera o perdão sobre a vida da pessoa. E o último ponto que eu coloquei aqui, sobre o que a falta de perdão causa em nós, é um cansaço espiritual. E isso é muito forte mesmo. Uma coisa relacionada a isso, que as pessoas, elas se decepcionam muito em relacionamentos, amor. Muito. Em amizades, muito. E eu quero deixar algo pra vocês aqui. Jesus, ele pregava, ele falava pra multidões, mas ele separou 12. Mas dos 12, ele separou 3, que era Pedro, Tiago e João. Caminhavam 12 com eles, mas quando Jesus, a Bíblia diz, vai mostrar algumas coisas em que só estava Pedro, Tiago e João. Em alguns episódios, só João. Então, por exemplo, se Jesus sabia disso, era porque ele se guardava de algumas coisas. Jesus sabia em quem ele realmente poderia confiar. Não, isso aqui eu posso confiar essa pessoa, isso aqui eu posso confiar aquela, isso aqui eu posso confiar nesses dois. Eu vejo assim, eu trouxe esse exemplo de Jesus para que as pessoas entendam que não é um achismo nosso. Se Jesus fazia, porque era importante. As pessoas, elas têm necessidade de ficar, eu preciso contar, liga pra amiga, vem aqui na minha casa que eu preciso te falar. Qual que é a necessidade disso? Eu não entendi isso muito. Se proteger também, porque assim, muitas coisas que acontecem, que o outro nos fere, é claro que tem pessoas que elas vão nos ferir de qualquer maneira, mas muita coisa parte da gente. Quando a gente abre alguma coisa para uma pessoa que a gente não deveria abrir, essa decisão de falar algo que deveria ser guardado é totalmente propensa a uma situação que, no futuro, essa pessoa vai te magoar. Por quê? Você contou, vamos imaginar, um segredo seu, uma coisa que ninguém poderia saber para uma pessoa que não estava pronta para ouvir, que não era a pessoa que deveria ouvir, essa pessoa passou isso para frente e te magoou. Então agora você está ferido em relação à pessoa porque ela passou isso para frente. Mas você poderia não ter contado. Eu não estou dizendo que a pessoa está certa, mas ela não era uma pessoa que você deveria confiar algo tão precioso. Então você, além dela ter contado algo que você deveria ter guardado, você ainda se feriu contra ela, e a gente entra em tudo isso que a gente vem conversando durante o vídeo. O peso que é não perdoar, ter que perdoar, a mágoa que você sente, o cansaço espiritual, tudo isso porque você decidiu confiar em uma pessoa. São coisas evitáveis, é isso? Coisas evitáveis, sim. São coisas que a gente pode evitar. Eu já compartilhei coisas, eu e a Luísa, às vezes com pessoas, isso lá atrás, tá? Em que, às vezes, sem saber, você vai compartilhar um negócio e você, sem saber, era o desejo daquela pessoa, era o sonho daquela pessoa. A pessoa recebe aquilo, não é que a pessoa é uma pessoa ruim, mas ela recebe aquilo com o desejo de, caramba, eu tinha tanta vontade de fazer isso, eu tinha tanta vontade de... E aquilo, dependendo, se a pessoa for alimentando aquele sentimento, às vezes a pessoa nunca foi uma pessoa invejosa, nunca foi uma pessoa... Cabelão branco aqui. Mas aquilo vai alimentando um sentimento ruim. Então, nós temos que ter muito cuidado, realmente, muito cuidado. Isso é só um parênteses aqui, para as pessoas não acharem que a gente fugiu, porque isso é evitável. Isso se torna algo que futuramente você vai ter que liberar o perdão sobre a vida daquela pessoa. Então, para que isso não aconteça, isso é evitável. Evitável, é exatamente isso. Muitas coisas a gente consegue guardar pra gente, pra evitar um problema, para que a gente não tenha que no futuro se magoar com alguém, ter que liberar o perdão e tudo isso. E aí vem um ponto muito sensível que eu coloquei aqui, e eu passei por isso, foi até... quando eu estava pensando no tópico do vídeo de hoje, isso me veio muito forte, e eu acho que talvez seja o ponto mais difícil do perdão, que é assim, quando a gente magoa alguém sem perceber, e a gente precisa pedir perdão para essa pessoa, mas a gente nem sabe que magoou essa pessoa. Não é verdade? E aí, tem uma passagem na Bíblia que ela pega... assim, se você parar para pensar nisso, você vai falar, meu Deus do céu, porque hoje eu e o Gabriel estava falando, viver em Cristo são desafios constantes, mas não existe uma vida sem Ele. Quando você decide seguir os princípios, é impressionante, você não consegue decidir errado, porque você tem um embasamento todo bíblico, como a gente conversou já em um vídeo sobre como tomar decisões. Então, fica tudo mais assertivo. Você aprende a obedecer, ainda que não faça sentido, porque na maior parte das vezes, são coisas que você toma uma decisão direcionada por Deus que não fazem muito sentido. Elas vão até contra o nosso próprio senso de justiça e tal, mas conforme o tempo vai passando e você vai aprendendo a se relacionar com Deus, você aprende a só obedecer e a fazer. Depois as coisas elas se ajustam, depois você vai tendo paz, né, mano, no final. Então aí olha isso que interessante. Você precisa pedir perdão para uma pessoa que se magoou com você sem que você tenha feito nada. E aí olha o que Jesus fala pra gente em Mateus 5, 23, 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, o seu irmão tem contra ti, não é você que tem contra ele.
deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar primeiro. Então, antes de você entregar a sua oferta para o Senhor, você precisa se reconciliar com o teu irmão que tem um problema contra você, não é você que tem um problema contra ele. O que Deus está falando é, sim, é claro, é importante que você oferte, é importante que você contribui com o corpo de Cristo. Mas antes, é mais importante que você libere o perdão, que você tenha esse relacionamento com o próximo. E aí eu vou contar um testemunho que a gente viveu, que quando eu contei pro Gabriel, que eu falei assim, amor, pedi perdão para uma pessoa. Ele olhou para mim e falou assim, hã? Lembra disso? Lembro. Ele falou assim, eu nem lembro o que você falou, qual foi as palavras? Não, eu falei, não sei nem se eu teria essa, porque realmente era uma coisa que eu falei, mas de quê, tipo? Existe uma pessoa que passou pela nossa vida, que é uma pessoa muito importante, assim, pra gente, a gente teve um nível de amizade, como a gente já conversou em outras vezes, em nenhum momento eu falo isso pra encher o meu ego e o do Gabriel, mas nós sempre fomos pessoas que abraçamos os outros, no sentido de vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo, e todo mundo é difícil se aproximar da gente, no sentido de que a gente sempre foi muito reservado, mas quando a gente se aproxima, a gente quer fazer tudo pela pessoa, tudo que tá ao nosso alcance que a gente pode fazer, e assim foi por essa pessoa. Então tudo que estava ao nosso alcance a gente fez, todas as portas que a gente podia abrir, que estavam ao nosso alcance, que passariam pela gente, assim a gente fez, e em um determinado momento essa relação precisou ser rompida, mas pra gente tinha sido ok. Também existiam negócios no meio dessa relação e foi isso que a gente só parou de fazer negócio com essa pessoa. Mas pra gente até então tinha sido ok. Num determinado momento essa pessoa mandou uma mensagem pro Gabriel que me chocou muito, porque a pessoa falava coisas horríveis ao nosso respeito e aquilo doeu muito em mim, porque na minha visão de relacionamento a gente tinha feito bem, né? A gente tinha feito muitas coisas boas e aquilo doeu muito em mim. Eu fiquei, gente, não é possível, não. E a pessoa se questionava e nos apontava por encerrar esse ciclo que foi necessário nesse momento. E aquilo me pegou demais, porque assim, eu não achava que a gente tinha feito nada injusto. Era um negócio, a gente encerrou num determinado momento, encerrou a relação e tá tudo bem. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça muito, muito tempo. E toda vez que eu pensava, me dava raiva em relação à situação, muita raiva mesmo, porque eu pensava, caramba, tudo que estava ao meu alcance, até o que estava além do meu alcance, eu tentei fazer. E receber uma mensagem dessa, me ofendendo, me humilhando o Gabriel, ofendendo o Gabriel, os nossos princípios. Então assim, porque a gente fala também, muitas vezes as pessoas não conhecem o nosso coração e a nossa verdade. Então, a mensagem que a pessoa mandou ofendia muito a gente. Foi uma mensagem muito pesada. Então, de uma relação que para mim tinha sido rompida positivamente, depois de uns dias eu descobri que não, mas não por nossa causa. A pessoa gerou essa mágoa dentro dela. E aquilo ficou, e toda vez que eu pensava nessa situação, por isso que a gente está falando sobre, quando a gente falou sobre a falta de perdão, o peso espiritual que traz. Aquilo tirava um brilho de mim. Por exemplo, se eu estava num restaurante e me via alguma coisa que eu lembrasse daquelas palavras, meu espírito, minha alma se entristecia. E aquele momento que era de lazer, eu ficava, poxa, tipo, por que aconteceu isso e tal? E aí, um determinado dia, eu ouvi uma palavra no YouTube mesmo, que aqui na Espanha, como a gente não está congregando numa igreja física, a gente escuta muitas palavras pelo YouTube. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, pede perdão. Eu falei, hã? Eu falei, não, até eu me questionei, eu falei, como assim? Mas eu não fiz nada. E aí, pessoal, eu mandei uma mensagem dizendo que eu estava pedindo perdão, que eu de fato não sabia qual da minha atitude tinha magoado essa pessoa naquele nível, que nunca foi minha intenção, mas que eu também não tinha como provar para ela a intenção do meu coração, que ela sempre foi uma pessoa muito especial pra gente, que a gente tinha muito respeito e carinho por ela, e que a decisão foi de fato romper um vínculo de negócio. E a gente em nenhum momento sabia que ia gerar nela esses sentimentos, porque olha o peso disso, gente. Quando a gente gera numa pessoa sentimentos ruins em relação a nós, toda vez que ela pensa na gente, ela pensa com essa mágoa no espírito, ela declara coisas ruins sobre a nossa vida. Então eu pedi perdão pra ela, falei, eu não sei como eu te magoei, eu não sei o que eu fiz pra te magoar. Eu fui muito sincera e honesta na mensagem, falei, mas eu queria te pedir perdão, porque se eu fiz alguma coisa contra ti, não foi a minha intenção. Em nenhum momento eu queria te magoar e trazer sobre você esse sentimento em relação a mim e o meu marido. E aí a gente se perdoou e não temos contato a partir disso, mas eu fiz a minha parte. Depois que eu fiz isso, muita coisa na minha vida começou a acontecer, portas começaram a se abrir, por quê? Existia uma legalidade espiritual nessa situação, existia um peso espiritual nessa situação. Então foram 2 perdões que eu pratiquei ao longo da minha vida, que eu lembro, assim, que foram muita virada de chave, que foi em relação ao meu pai, que eu falei pra vocês. Com meu pai, sim, eu tenho um vínculo, ele tá cuidando uma parte da clínica de manutenções que a gente precisa nesse momento que a gente tá aqui na Espanha, a gente se fala por telefone, quando eu vou ao Brasil, a gente tem momentos juntos, mas com essa outra pessoa não, porque como a gente disse, não quer dizer que você vai voltar a ter um relacionamento, é liberar essa carga espiritual que tem sobre você. Pegando esse gancho da Luísa, quando eu liberei o perdão sobre a vida do meu pai também, e que a gente conversou, que a gente voltou a se relacionar, antes disso, pessoal, o Espírito Santo, porque eu não queria, sabe? O Espírito Santo, ele foi me quebrando. E uma das coisas que Deus falou comigo, cara, a respeito do que eu orava pedindo pra Deus, o que as coisas precisavam acontecer, Deus falou, cara, é impossível. Eu tô falando cara, tá, pessoal? Uma expressão. Imagina Deus falando. Mas assim, o que Deus falou comigo foi, não tem como eu fazer na sua vida o que precisa ser feito sem que antes você não libere perdão, porque é uma quebra de princípio, uma quebra de mandamento. Honrar teu pai e tua mãe e liberar o perdão. Então, realmente, isso que a Luísa tá falando acontece. Você libera o perdão e além de você ficar mais leve, de você ter paz, realmente os caminhos, eles se abrem. Essa é a verdade. E aí, alguns pontos que eu coloquei dentro disso. Muitas vezes, a gente não teve a intenção de magoar o outro, que foi o caso que eu falei pra vocês. A gente não percebe a dor do outro, a dor que tá gerando dentro do outro, porque
essa dor que a gente pode ter causado no outro, ela fica muito intensa. E a partir disso, a pessoa começa a tomar um certo, eu nem queria usar essa palavra, mas um ódio em relação a você, e declarar palavras de maldição, e declarar sobre a sua vida, e isso vai crescendo de uma forma tão gigantesca, que o fato de uma conversa e liberar o perdão, É melhor romper, perdoar, porque dali pra lá as consequências são da pessoa. O que ela quiser falar, o que ela quiser fazer, mas você fez a sua parte. E aí... E o detalhe, é só te cortando, porque às vezes, dependendo da gravidade da coisa, você vai mandar uma mensagem de voz, você vai falar, não sei como é que você vai chegar nessa pessoa, um SMS, não sei, mas a sua parte está feita. Não quer dizer que a pessoa precisa, não, eu aceito seu perdão. Não, você precisa de certa forma alcançar essa pessoa, seja por uma mensagem, seja de qualquer forma. Agora a reação dela, se ela vai aceitar, o que ela vai falar dali em diante, não interessa, você precisa fazer a sua parte. E aí a gente finaliza falando sobre a leveza que o perdão traz, que foi uma das coisas que a gente veio mencionando durante o vídeo. E, de fato, pessoal, o perdão, ele é libertador. Ele traz uma paz espiritual, ele tira os dedos que a pessoa pode apontar contra você, porque independente se a pessoa vai te perdoar ou não, a tua parte você fez. Então, sempre quando a pessoa pensar em falar sobre você, ela vai lembrar, mas ela me pediu perdão, mesmo que você não tenha feito nada. Como foi o caso que eu contei pra vocês que aconteceu com a gente. Então... é difícil, não é uma coisa que é fácil. Não foi fácil quando eu escrevi a mensagem, não foi fácil quando eu mandei mensagem pro meu pai, mas a consequência, o que veio depois, a leveza da alma, do espírito, a paz, poder dormir, acordar, sem ter que pensar nisso, sem isso ser um peso na minha vida, foi libertador. Então, se eu puder dar um conselho para vocês aqui, veja o que Deus pensa a respeito dessa situação. Veja o que a Bíblia diz a respeito dessa situação. E mesmo que você entenda, mesmo que você ache que não é justo, se Deus disser ao contrário, apenas obedeça, que no final você vai ver que deu certo. Não é verdade? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? A gente vai orar agora, como todo vídeo. Dê um like. Me sinto um adolescente falando isso. Dê um like, curta o vídeo. Compartilhe esse link com quem você achar que merece ouvir isso. Medita nesse vídeo. E vamos orar agora para que sozinho você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder. Ele tem o poder de mudar uma chave. De algumas coisas que você precisa resolver na sua vida. Exatamente. Vamos fazer? Vamos. Senhor Deus, obrigado por cada uma dessas pessoas que ficaram conosco até o final desse vídeo. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor fala através desse vídeo com os corações que precisam ouvir. Que o Senhor possa mostrar para essas pessoas e o Espírito Santo possa convencê-las a respeito do perdão. Que o Senhor, durante essa semana, ou até mesmo durante esse dia, que o Senhor possa dar sinais a essas pessoas de que elas precisam perdoar. Talvez algo que esteja esquecido, talvez até mesmo uma ferida que nem esteja tão aberta assim, esteja no esquecimento, não esteja ardendo tanto. Mas o Senhor quer que essas pessoas consertem isso. O Senhor quer que essas pessoas liberem perdão. Comece a mostrar para essas pessoas, comece a incomodar do sentido bom da coisa, comece a lembrar. E nós sabemos, Deus, porque tanto eu quanto a Luísa, nós não liberamos perdão porque somos pessoas boas. Nós liberamos perdão porque entendemos que precisamos ouvir e obedecer a Tua voz. Que o Espírito Santo convença essas pessoas, assim como nos convenceu. Nós pedimos ao Senhor, Deus, esteja com essas pessoas. Obrigado por mais esse vídeo, Deus. Nós chamamos, nós entregamos a nossa vida e todas essas pessoas que estão nos ouvindo, nós entregamos também nas Tuas mãos. Nós chamamos, Senhor. Amém.